Axioma número 7. Tenha um mentor. Provavelmente um dos melhores conselhos que eu já recebi na minha carreira até agora. E eu vou te fazer perceber o porquê. Quando a gente está começando a carreira, quando a gente está estudando, está planejando onde chegar, ou até mesmo com aquele objetivo muito distante, sem saber onde e como fazer para se aproximar do que você está buscando, a gente quer sempre ganhar velocidade. Talvez essa seja a maior questão na busca do seu objetivo, na busca do que você quer atingir. A velocidade, né? O tempo. Sempre quando eu converso com alguém, quando eu faço alguma análise de carreira, quando eu dou alguma mentoria, eu sempre consigo perceber como se fosse um padrão. Todas as pessoas querem chegar do ponto A ao ponto B numa velocidade nunca vista antes. Elas querem acelerar esse processo. Eu tenho uma boa notícia. A vontade que você tem não vai fazer você acelerar o processo, mas mentorias, ter mentores, sim. E o meu conselho vai muito além que isso. O axioma número 7 poderia ser inclusive no plural. Tenha mentores. Porque cada processo, cada passo, cada momento da sua carreira, você vai precisar de uma visão diferente. Você vai precisar de um olhar, de uma experiência totalmente diferente da anterior. Eu lembro de vários mentores que eu tive na minha carreira desde a época da faculdade, quando eu queria ser trainee. Eu tive meu primeiro mentor. Foi a primeira pessoa que me deu direcionamento, foi a primeira pessoa que sentou comigo e planejou comigo onde eu queria chegar. A grande diferença de ter um mentor e um coach, por exemplo, é que o coach ele vai fazer com que você desenvolva suas capacidades e enxergue você mesmo o caminho que você quer trilhar. O mentor não. O mentor é o cara que vai olhar para você, você já sabe onde você quer chegar e vai te falar como você vai fazer isso. Ele vai te guiar, ele vai te dar passos, vai ajudar você a planejar, ter um plano de ação e executar esse plano. E acompanhar esse plano, essa jornada com você do seu lado. Então tenha mentores, saiba entender os momentos que cada mentor pode se encaixar no objetivo que você tem. O maior desafio não é ter o mentor em si, mas achá-lo. Esse é o maior problema, a maior problemática que você precisa entender. Para achar o mentor, você precisa primeiro entender o que você busca dele. Então sente-se, planeje, entenda o seu objetivo e comece a conectar, a buscar pessoas que já teve o mesmo objetivo que você. Elas podem inclusive ter falhado no passado ou não. Isso não importa muito em relação ao seu resultado. O que importa é o conhecimento que você vai colher delas. Elas vão te dar o direcionamento que falta pela sua falta de experiência, porque você ainda não viveu, você ainda não conseguiu presenciar, experimentar esse passo a passo. É preciso investir tempo entendendo o perfil do seu mentor. Você precisa traçar esse perfil antes de sair por aí buscando qualquer pessoa para trocar experiências. Vou te dar alguns exemplos de como eu tracei um perfil dos mentores que eu necessitava pelos momentos que eu tive na carreira. Quando eu estava na faculdade, eu queria ser trainee. Então eu olhei ao meu redor e eu fiz uma pergunta: quem tinha sido trainee naquela época? Então 3 pessoas já haviam sido trainee. Dessas 3, uma delas na área que eu queria. Então eu conversei com as 3, eu entendi como era a vida de um trainee, eu entendi realmente, confirmei que era aquilo que eu queria, e uma delas, que já tinha tido a experiência que eu queria, me deu de fato um norte, né? Me deu uma direção e me falou da forma que eu deveria fazer, né? Ele conseguiu planejar, ter um plano de ação comigo em todo um processo de como aplicar e ser um trainee, como se comportar em entrevistas de emprego para ser trainee e como seria essa vida depois de ser trainee, né? O que é que eu deveria fazer e me agarrar. Depois eu queria ter uma carreira internacional. E aí quando eu olhei para o lado, fiz o mesmo processo que eu havia feito para ser trainee, eu não consegui ninguém com a mesma experiência. E aí é muito mais difícil, porque mesmo traçando o perfil, você não tem ninguém que pode te ajudar. Então eu busquei ajuda nos livros, eu busquei ajuda em pessoas que tivessem experiências similares, que não necessariamente tinha sido internacional, mas fora do estado, por exemplo. Essas pessoas me deram um pouco do que eu estava buscando, mas eu tive que experimentar, eu tive que arriscar. Então é preciso entender que em alguns momentos você vai ter na mentoria muita coisa que você busca, em outros você vai ter muito pouco. E aí vem os momentos que você precisa arriscar. Esse é o grande diferencial de quem consegue e não consegue chegar no objetivo que quer. É o risco que você aceita tomar. Se você quer conquistar algo maior, os riscos serão maiores. Tudo isso resume-se na palavra que eu mais gosto de falar: educação. Você está sendo educado através da experiência de outras pessoas a chegar onde você quer chegar, entendendo o caminho que você está fazendo. É como se você estivesse de olhos tapados, por exemplo, tentando achar um caminho. E as pessoas que já passaram por ele podem tocar no seu ombro e te dar uma direção. Tem um provérbio chinês que eu adoro utilizar nas minhas palestras que eu falo sobre mentoria, sobre educação, sobre carreira.
O sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. O tolo, aquele que aprende com os próprios erros. E o idiota é aquele que nunca aprende.